Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 25 de março de 2026, hoje é quarta-feira. Hoje nós estamos no nosso 29º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é Um Novo Caminhar. O texto-chave está em Gálatas, capítulo 5, no versículo 1. Ontem nós estávamos falando, né, irmãs, sobre libertos para celebrar. Nós estávamos falando da liberdade que Deus deu para o seu povo desde lá do Egito, a liberdade que Jesus conquistou para nós. Deus nos quer livre, Ele quer livres, né? Quer libertar cada um de nós. E hoje nós vamos estar falando de um novo caminhar, porque após entendermos que somos livres para celebrar, para desfrutar, para viver a vida que o Senhor criou para nós, o caminho, né? Aquele caminho pavimentado pela, pelas próprias mãos do Senhor, um caminho de pedra preciosa, um caminho de propósito, de governo, de prosperidade, de saúde, porque essa é o plano, irmãs, não é utopia isso é o plano do Senhor para nós. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós temos a nossa porção como filhos. Então, esse é o alvo. Sei que às vezes a gente fala de tantas coisas boas, pode parecer uma utopia, né? Porque o mundo está tão perdido, mas esse é o plano. Deus nos criou para isso. Ele disse: Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, nós precisamos encher a nossa mente da palavra de Deus, do que ele disse, do que ele pensa, do que ele quer fazer, e não do que as circunstâncias estão nos dizendo. E passar pelo processo, né? Deus não vai nos tirar dos processos da vida só para nos poupar. Não, ele quer que a gente vença aqueles processos, seja processos naturais da vida, né? Que vem, como eu tenho falado, do envelhecimento, que traz as suas demandas, que traz as suas dificuldades, os seus desafios. Ele quer que a gente vença, ele aposta em nós. Nós fomos criados para vencer, para conquistar. Então, não adianta a gente achar que Deus vai tirar de nós todas as dificuldades. Não, estamos aqui para enfrentar, mas com a palavra posicionada, equipada, um vaso preparado, nós vamos conseguir. Então, voltando aqui, somos livres para celebrar. Celebrar no deserto, celebrar os processos que a gente vai vencendo. Mas a gente precisa reaprender a caminhar, porque aquele povo que saiu ali do Egito, de escravidão, né? Escravidão hereditária ali, ó, 400 anos. Ali foi tataravô, bisavô, avô, né? Quantas gerações até chegar naquela geração que saiu do Egito, quantas gerações de escravidão e quantas histórias, né, de escravidão, e eles tiveram que reaprender a caminhar na liberdade que Deus deu para eles. Então vamos ler o texto para a gente entrar nessa palavra aqui. Gálatas capítulo 5, no versículo 1. É Paulo falando para os Gálatas, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Então, olha esse texto, né? Jesus nos libertou, Deus nos libertou, e que a gente ande de acordo com a liberdade que Ele nos deu, pelo preço que Ele pagou para a gente ser livre, que foi o preço de sangue, foi a sua morte, cruz, ressurreição, e que a gente não se submeta de novo a um jugo de escravidão. E então eles tiveram que reaprender, porque tudo neles estava condicionado a escravos. As roupas, a comida, o jeito de falar, com certeza, né? A gíria, os horários, a rotina deles, tudo estava condicionado com a vida de escravidão. Às vezes a gente assusta. Por que que eles ficaram 40 anos no deserto, né? Se a Bíblia diz que era um caminho de 3 dias, eles ficaram peregrinando no deserto. A gente às vezes assusta com esse, com esse número. Nossa, mas é muito tempo. Ou às vezes a gente pode pensar, nossa, mas por que que Deus não foi misericordioso ali, tirou esse povo logo do deserto? Nós vamos ver um pouquinho aqui que é por causa disso, né, irmãs, esse processo.
E se a gente não colabora, se a gente resiste, se a gente fica estribuchando ali, igual um animal selvagem que não se deixa ser amansado, né? Não consegue receber um carinho, não consegue receber um novo lar, a gente dificulta ainda mais o processo. Uma das características de escravo, vamos pensar um pouquinho nas características de escravo. Antes de pensar, você já se perguntou, você caminha como escravo ou como livre? Isso em tudo na sua vida, não estou falando só na área religiosa, né? Antes da gente falar nessas características, pense aí, como é que é o seu caminhar? É como escravo ou como uma pessoa livre? Ou qual áreas que você precisa olhar e falar, eu preciso ser liberta, né? Que é o tempo todo, irmãs. É o tempo todo nós precisamos ser libertos. Espiritualmente, nós já temos que lutar constantemente, que nós já entendemos, né? Que espiritualmente o Senhor já nos libertou, mas o inimigo, o mundo, as trevas quer nos prender todo o tempo, todo o tempo. Então, espiritualmente já é essa luta diária que nós cristãos ou quem está buscando já entendeu isso. E aí vem uma luta cultural também, nossa luta cultural do Brasil, né? História do Brasil. A história do Brasil o Brasil foi colonizado e desenvolvido debaixo da escravidão. O povo brasileiro é, já, já foi construído o Brasil, já foi colonizado ali desenvolvido debaixo da escravidão, escravizando o povo brasileiro. E até hoje nós lutamos com isso, com a baixa estima, como cidadãos, tanta injustiça, roubo, falta de valor do povo. É um povo feliz, trabalhador, mas que nós temos que aprender, estamos lutando e aprender a ser livres. E quando a gente chega noutra nação, é um outro desafio, porque aí você tem a luta espiritual para você ser livre, né, no espiritual, a sua luta interna de cidadão brasileiro, que vem dessa cultura, vem desses anos também, assim como o povo do Egito, e a gente ainda passa por isso no Brasil, a gente vê isso, né, o roubo, a roubalheira, a falta de respeito com o povo. O Brasil é um país tão rico, tantas coisas, podia ser melhor, mas é uma luta. E aí, quando você chega no outro país como imigrante, outra luta, porque aí nós viemos com toda essa carga negativa, toda essa carga antiga, arraigada em nós, e aí para a gente se posicionar, para a gente receber aquilo que Deus tem, é difícil, é muito difícil, porque a gente chega como imigrante e não estou dizendo que imigrante é escravo, né, irmã? Estou dizendo que a gente já se coloca aqui como Gálatas está falando, ande na liberdade que Cristo vos deu. E a gente mesmo acaba se colocando, a gente acaba se colocando nessa posição, sabe, de escravo. Vamos ler aqui algumas coisas, falar das características, que aí você vai entendendo melhor. Então, uma das características do escravo, né, algumas que eu fui pensando aqui, medo, uma mente de escassez, sempre com medo da falta, sempre com medo da falta, uma dificuldade absurda de desfrutar, porque a gente acha que vai faltar lá na frente, sempre acha que não é digno, a gente acha que não é digno, eu não sou digna, né, de receber, não sou merecedora, fica constrangida, né, aquele constrangimento que não é, esse constrangimento não é uma humildade, não é às vezes como que eu vou dizer, essa coisa guardada dentro de nós, sabe, que não merece, que você não consegue receber, você não sabe receber, não se permite desfrutar, acha o que as pessoas vão pensar, né, o que a minha família vai pensar de eu estar desfrutando algo que eles não viveram, e essas coisas, tudo é mentalidade de escravo, irmãs.
que nós precisamos ser libertos. Então, a gente não consegue receber um elogio, a gente não consegue aceitar até as nossas próprias qualidades, a gente justifica quando a gente recebe um elogio, né? Ou a gente justifica quando, por exemplo, vamos supor que você comprou um carro novo e as pessoas veem e aí, ai, que lindo, nossa, que benção. Mas tô pagando ainda. Nossa, mas foi tão difícil, você não sabe o que eu fiz. A gente justifica. Isso tudo é mentalidade escravo, sabe? Porque é como se a gente sabe que todo mundo está lutando para ser livre e quando você se liberta, você não permite, você não se permite, você se sente constrangida porque o outro não foi. Tudo bem você ter empatia, mas você tem que andar na liberdade que Cristo e o Senhor te deu. E quando Deus libertou aquele povo, era para quê? Vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Quero libertar vocês, quero curar vocês, quero fazer de vocês uma própria nação, uma nação que vai ser exemplo para todas as outras nações. Esse era o plano quando Deus criou Israel. Vocês vão ser exemplo para todas as outras nações. Vocês vão ensinar as nações como me servir. Esse é o plano e esse plano ainda vai se concretizar, porque a palavra de Deus diz que quando Jesus, o Messias, voltar em Jerusalém, no Monte Sião, todas as nações vão vir adorar ao Rei. Então, dali vai sair, vai mostrar para o povo, para todo mundo, né? Vai trazer a libertação para o povo. Então, isso é mentalidade escrava, que a gente possa começar a pensar o que as minhas ações fazem, né? O que as minhas ações estão falando? Eu sou escravo ou eu sou filho? Então, esse é só um pouquinho da característica que eu trouxe para vocês pensarem, sabe? Quando a gente fica justificando muita coisa. Característica de filho, ele sente liberdade, ele é livre. Ele tem a liberdade de chegar na presença do pai, ele tem liberdade de usar o que o seu pai lhe dá por direito. Ele sabe descansar, porque ele entende que o pai lhe ama não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Jesus demonstrou isso, irmãs. Jesus veio na terra para fazer uma grande obra, né? Desceu, deixou sua glória, mas na hora que era a hora de descansar, ele ia descansar. Quantas vezes a gente viu Jesus descansando? Dormia no barco, ia para o monte, né? Tem uma parte que ele fala para os discípulos: vem descansar um pouco. Eu amo aquela parte. Vem um pouco descansar, porque eles estavam fazendo muito. Ele lá fala na palavra que eles não tinham tempo nem de comer. Então, o filho, ele tem liberdade. Como você chegaria diante de um presidente, né? Todo engessado, todo com medo, todo tímido, todo... Agora, e o filho dele? O filho dele, como que ele entra diante de um presidente? Claro, vai ter respeito, tudo, mas entra com liberdade, né? Se for uma criança, entra correndo, passa pelo palácio, chega lá correndo. Como que o filho de um rei chega na presença dele? Então, Deus, ele quer trazer liberdade. Você é livre. A terra pertence a nós somos livres cada dia. E muitas das prisões, irmãs, elas estão na nossa cabeça, elas estão na nossa mente. Porque é aqui que Satanás faz essa batalha, né? É aqui que está a nossa mentalidade. Por isso a Bíblia diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a gente precisa entender a luta daquele povo que saiu do Egito e caminhou pelo deserto. Eles também estavam passando uma grande luta interna. A gente às vezes bate muito neles, né? Mas eles também estavam tendo as suas lutas. Agora, a nossa posição é que vai, o nosso posicionamento é que vai facilitar esse processo. É a gente deixar, como eu falei muito aí nesses dias anteriores, deixar ir. É, não ficar apegado, né? Não ficar apegado às roupas do as roupas das prisões, as roupas da escravidão, a comida. Por isso a gente precisa mudar algumas coisas na nossa vida, sabe? Então, deixa eu ler um texto aqui em Eclesiastes 7, 29, que fala assim: eis que tão somente achei que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Tem várias traduções, tem uma que fala assim: mas ele se meteu em muitos problemas. Então, Deus nos fez reto.
Deus nos fez reto, fez um caminho bom para nós, mas nós é que nos metemos em muitas coisas. Nós é que nos metemos em muitas coisas que às vezes nos prende, ou quase sempre, né, irmãs? É a gente que se mete em coisas que não devia, é a gente que vai se metendo em caminho que não devia. E eu queria falar de uma coisa aqui que há muitos anos atrás, logo quando eu casei, eu percebi que junto com o meu casamento vinha um tempo dessa mudança de mente. Eu estava vivendo coisas ali que muitos da minha família não tinha vivido ainda, né? De coisas boas, de ter casado até, né? Casado como manda o figurino. Isso tudo era rompimentos e eu comecei a ver que eu ia viver ainda grandes coisas. Eu estava lá no Brasil, morando emprestado, num barracão de 3 cômodos, mas que eu estava vivendo, assim, muita coisa. Ali já era para mim um palácio de tantas coisas, né? Boas que Deus estava me dando. E eu comecei a entender: você precisa se preparar, você precisa se libertar, você precisa aceitar, você precisa crescer, você precisa se encher. Eu ainda era uma menina, irmã, eu tinha 19 anos. E eu fazia umas campanhas, comecei a fazer umas campanhas, eu gostava de fazer campanha comigo mesmo, né? Eu senti de fazer umas campanhas, acho que eu tenho um livro aqui ainda, é um livro, acho que é Bênção e Maldição, um livro pequenininho. E eu falei, eu vou estar lendo esse livro, vou estar observando a minha vida. E quando eu estava orando para mim, para o meu casamento, né, para o meu marido, eu tive uma visão. E eu vi um homem, como se fosse, você sabe aquelas novelas que passam, ou filme que passa sobre os escravos na senzala? Sabe quando aquelas tornozeleiras de ferro era colocado neles com uma corrente? E essa corrente era presa em outro lugar, né? Então, eles parecia que eles podiam andar até um pouquinho ali, mas eles estavam presos pelo pé. Eu não sei se vocês já viram, espero que vocês imaginam isso. Eu tive uma visão de uma pessoa, um homem, que estava dessa forma, e eu via que é como se viesse alguém, uma espada, eu não me lembro, e cortava essa corrente, eram correntes grossas, velhas, ou seja, a pessoa está presa há muito tempo, velha. Quando eu cortava essa corrente, aquilo estava livre, mas o homem estava ainda com aquilo no pé, porque a parte de libertar aquilo ali é a pessoa que tem que fazer. Então, a sensação dele estar preso fazia com que ele continuasse preso ali no lugar, mesmo ele estando livre. Então, essa visão falou muito comigo naquela época, que Deus, ele já nos dá a libertação espiritual, ele já nos deu. Nós lemos aqui, Jesus já pagou o preço, né? A palavra nos liberta, as armas espirituais estão aí para nos libertar, mas nós tem uma parte que é nossa, que é retirar essa corrente, que é, sabe, arrancar, terminar de arrancar aquilo e caminhar, sair daquela caverna de escuridão, sair daquele calabouço, daquele lugar de prisão, onde ficava ali, vamos imaginar onde ficavam os escravos, né, que era levado ali para, às vezes por castigo, às vezes eles estavam até lá fora, mas com essas correntes no pé, mas eles estavam limitados. O caminho deles, o território deles estava limitado, né? Satanás quer limitar o nosso território. Você só vai até aqui porque sua família não foi, seus antepassados não foram, você não vai além. É isso que o inimigo quer falar com a gente sempre. Então, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, eles tinham uma terra para conquistar. Eles tinham a parte deles para fazer, de limpar sua mente, de tirar aquelas roupas velhas, de aceitar as novas, de fazer roupas novas. Eles tinham que trabalhar. E agora é trabalhar para você, para o seu bem, não é trabalhar para Faraó, para construir o império de Faraó, né? Ficar ali só construindo tijolo, que vai construir império do inimigo. Mas agora você vai trabalhar para você. A comida que você fizer agora vai ser do seu gosto, do seu jeito. Não é a comida que te ofereceram, que você for imposta, que você tem que comer. As roupas agora não são as que
vão te dar. Você vai poder, você tem a liberdade de vestir a roupa que você quer, na cor que você quer, você vai fazer essas roupas. Mas eles, o povo de Israel, quando eles começaram a entender o processo e viu que ia dar um trabalhinho bom, ser livre dá trabalho, irmãs, mas é muito recompensador, eles começaram a murmurar e até sentir saudade do Egito. Olha que triste. Então vamos ler essa parte para a gente entender, né? Vamos ler lá Êxodo 16, capítulo 16, no versículo 2. Logo quando Moisés sai, né? O povo sai, entra ali para começar a caminhar no deserto. Êxodo 16, versículo 2. Toda a congregação dos filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, nas primeiras dificuldades, irmãs. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matar-nos de fome toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que eu vou fazer chover o pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Mas olha o que eles falaram depois de uma libertação de 400 anos de escravidão, né, das gerações passadas ali, né, os seus filhos, eles sabendo que os seus filhos estavam escravos, mas sabe, irmãs, que quando nós somos escravos, mentalidade escrava, quando nós estamos presos, a gente nem percebe que os nossos filhos estão, estão vivendo vida de escravidão. Por isso que eu até falei, né, aquela mulher, quando ela se levantou e ela foi ao profeta, ela disse, olha, eu não quero, né, eu quero algo, Deus precisa fazer algo na minha vida, porque eu não quero entregar os meus filhos. Mas é como eu disse, a mente escrava podia ter pensado, né, eles já estão grandes mesmo, depois eles me libertam aqui, depois eles se viram, depois eles me libertam. Então, nós temos os nossos filhos para nos libertar, não é só nós. Temos os nossos filhos, temos os nossos netos, tem uma geração à nossa frente que precisa ser liberta. E essa mudança de mente, a mudança de mente precisa ser diária, diária. Nós precisamos estar nos expondo a palavra para que sermos livres a cada dia, a cada ano, a cada estação, porque Deus tem muito para fazer na nossa vida. Mas só que quando a gente se depara com o novo, aí a gente não sabe lidar. Ele sentiu saudade de carne, de panelas de carne. Talvez nem tinha tanta carne lá, eles que estavam imaginando, sabe? Começa a inventar uma coisa que nem existe. E eles fizeram isso por várias vezes. Não deu para eu deixar todos os textos aqui, mas eles fizeram isso por várias vezes. Quando eles precisavam de água, quando eles precisavam de carne, várias vezes. Por isso eles foram ficando no deserto, até que eles aprendessem. Então, primeira coisa, vamos mudar o nosso linguajar. Principalmente nós também imigrantes, muitas vezes Deus abre as portas, te leva para fora, te dá oportunidade, e aí a gente senta e vai chocar os problemas e vai murmurar. Porque a vida aqui, porque eu vim para cá, porque eu não aguento esse país, porque o frio, porque não sei o quê. Irmãs, não vai sair do deserto. Não vai sair do deserto. Não vai prosperar, ou vai prosperar e não vai desfrutar, né? Então, precisamos ter entendimento do que Deus quer nos libertar e abraçar essa liberdade. Por mais difícil que vai vir tantas coisas para romper, irmãs, tantas coisinhas que Deus quer nos fazer livre, é desafiador. É desafiador você começar um curso novo, é desafiador você entrar numa faculdade, é desafiador você fazer uma viagem sozinha que precisa, é desafiador você fazer várias coisas que você nunca fez ou que ninguém da sua família fez. É desafiador você ir muito além do que alguém da sua comunidade foi. É desafiador, mas Deus é a sua retaguarda, é o que te sustenta, é o que te coloca de pé, é o que fala, vai, você vai romper, você vai libertar. Junto com você está sendo liberta gerações. Junto com você está sendo liberto seus irmãos que vão ver e vai falar, vamos conseguir então. Sabe, deseja isso de ser um precursor da libertação, do caminho,
aprenda, cria, eu vou vencer, eu vou fazer, vou ser um vaso novo. E então abraça a sua liberdade, desfruta da conquista que Deus tem te entregado, porque Deus quer te ver livre e feliz. Você não gosta de ver os seus filhos livres, que desfruta com liberdade? Você já observou isso? É, que coisas que como que o filho da gente, se a gente não já começar a impor na cabeça deles a, a prisão, os nossos filhos já nascem com muito mais liberdade que a gente. Muito mais liberdade. E é tão bom quando a gente vê os nossos filhos desfrutando, né? Vamos supor que seu filho teve a oportunidade de fazer uma viagem sozinho com os amigos, ou com a escola, ou com a família, com a sua família. Ele está vivendo algo que você não viveu, é uma liberdade. Vamos supor que seu filho tirou carteira, jovem, né? E você talvez nem tenha carteira ainda, ou você já tem, mas você tirou bem mais velho. Enfim, são liberdades, libertações que os nossos filhos vão conquistando. E é muito bom ver os nossos filhos serem livres. E às vezes a gente quer que os nossos filhos só sejam independentes. A gente quer que os nossos filhos sejam independentes, mas, gente, a libertação, ser livre, porque ser independente é bom, mas ser independente sem ser livre, você não desfruta, né? Aí vai entrar no mesmo ciclo, vai ser uma pessoa super para frente, super que a pessoa conquista, mas e a libertação? E a liberdade de desfrutar? E a sabedoria em desfrutar? Porque não é só desfrutar, nós precisamos de sabedoria para desfrutar, né? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho, mas deixa eu só concluir essa parte. É muito bom ver os nossos filhos serem livres. E às vezes eu vejo isso, que nós queremos só que eles sejam independentes. Mas vamos focar em ensinar os nossos filhos a serem livres, sabe? Desde pequeno, se você tem filho pequeno, observou que a criança tem uma baixa estima, que a criança. É lógico que tem crianças mais recatadas, mais tímidas, não estou dizendo que toda criança tem que ser para frente e tal, mas percebeu que ela tem uma baixa estima, que ela tem. Não se sente à vontade em brincar com outras crianças, não se sente vontade em participar, fica com vergonha. Vamos trabalhar isso em nós, em primeiro lugar, porque muitas vezes os nossos filhos são os nossos reflexos, né? Por que que a minha filha está ficando com essa baixa estima? Aonde está entrando isso? O que que eu estou passando para os meus filhos? Aí vamos orar, vamos ministrar cura para nós e para os nossos filhos e vamos liberar. Lembra que eu falei um pouco sobre liberar os nossos jovens? A gente precisa liberar os nossos filhos. A gente precisa liberar. A bênção é de liberação, é de libertação, é de vitória. Quando você vê os patriarcas abençoando os seus filhos, é que depois, né, que já foram libertos, né, nasceram ali e foram libertos e venceram algumas coisas. Aliás, eles eram libertos antes da escravidão, né, os patriarcas, eles liberavam seus filhos para serem livres, para serem prósperos, para conseguir. E aí depois dessa era da escravidão, eles continuam, né? Tem que exercitar, não perder essa herança dos patriarcas, essas bênçãos. Aí você vê Jacó indo lá no Egito, ainda antes do povo ser escravo, né? Quando o povo foi para o Egito, eles não foram para ser escravo, eles foram porque José virou governador e tal, e aí dali que começou, depois José morreu outros governadores que não conheciam José e começaram a escravizar o povo. Mas você vê Jacó abençoando os netos. Então a bênção, irmãs, não é só, desejo que o meu filho prospere, desejo, ser livre, é libertação. Eu desejo que você case, minha filha, e você seja livre, que você tenha liberdade, que você tenha cumplicidade com seu marido, coisas que nós talvez não tivemos, sabe? Ensinar os nossos filhos a serem livres. Mas como nós vamos ensinar se a gente precisa ser liberto? Então, foca na sua libertação, sabe? Essas palavras, esses ensinamentos, pratica, busca, deixa o Espírito Santo te guiar. Olha, eu tinha 19 anos quando o Espírito Santo me guiou, recém-casada, muita coisa para fazer, muita coisa para aprender.
né? Muito medo ainda, muita insegurança, muita coisa para descobrir, mas o Espírito Santo me inspirou. Foca, vamos libertar, liberta. Isso aqui está muito bom, você vai entrar num tempo bom, mas não se acomode. Não se acomode. Isso que o Espírito Santo falou comigo. Eu lembro que quando eu fiz esse ato de libertação, não foi um dia, não. Eu li esse livro, eu buscava na palavra. Eu não lembro quantos dias que eu fiz, né? Já tem 30 anos. Eu lembro que eu troquei as minhas vestes. Eu falei, gente, eu tenho pouca, mas eu vou desfazer disso aqui. Isso aqui lembra a minha adolescência. Eu não quero nada que lembre a minha adolescência. Não que eu vivi uma adolescência ruim, mas é que eu estava casando muito jovem. Então eu não queria roupas que me lembrassem das minhas festinhas de adolescência. Umas coisas assim que pode parecer bobeira agora, mas que me ajudou muito a estabelecer quem eu ia ser dali para frente. Eu tinha que abraçar a nova. eh, a nova roupagem que Deus estava me dando, que ali agora eu era uma mulher casada. Não importa se eu tinha 19 anos, eu era uma mulher casada, então eu tinha que me postar como tal. Então eu não queria. Até joguei muita coisa fora que eu não devia ter jogado, né? Por exemplo, minhas agendas de adolescente, que eu queria. Hoje eu sinto saudade, queria poder mostrar para a Rebeca, mas eu, quando eu dou as loucas da libertação, irmão, eu jogo tudo fora. Eu sou muito apegada, lembra? Eu tenho dois pontos, né? Eu vou lá no norte, vou lá no sul, né? Eu sou muito apegada com algumas coisas e tal, mas quando eu sinto liberta, aí eu dou uma jogada de coisa fora que depois eu até me arrependo de algumas coisas que não precisava ser tanto. Mas eu queria, naquele momento foi necessário para mim, foi importante para eu me vestir essa roupagem que Deus queria fazer. Mas vamos focar na nossa libertação, de caminhar, porque livres nós já somos, né? Mas vamos focar nessa libertação. E aí, essa visão que eu disse, que às vezes Deus já passou a espada ali, já te cortou, já libertou, mas aquilo ainda está preso ao seu pé e você ainda está com a mentalidade presa, você ainda acha que o seu território é só até ali, só até ali. Eu lembro de a gente foi visitar um cunhado meu que eu gosto muito, e ele, junto com a esposa dele, claro, né? E ele falou assim para minha filha: Olha, é, eu recebi como uma palavra profética que eu quero compartilhar com vocês, né? Ele falou assim: Olha, Estados Unidos vai ficar pequeno para vocês e o mundo te espera. Ele falou alguma coisa em que a gente estava conversando, algumas coisas. Eu achei aquela palavra tão profética, sabe? Eu achei aquela palavra tão maravilhosa, porque às vezes a gente se limita até quem veio para cá, né? Até quem tem legalização aqui, que pode visitar para outros países, às vezes nunca foi em outro lugar. Tem tantos lugares aqui pequenos, bons, que a gente pode ir, e a gente nunca foi porque a nossa mentalidade, como se a gente chegou no melhor lugar do mundo. Não tem outro lugar melhor do que os Estados Unidos. Não é bem assim, não, mas tem muito lugar bacana, tem muito lugar bonito, tem muito lugar melhor. E assim também é no Brasil, sabe? A gente às vezes se limita. A gente não diz para o Senhor: olha, Pai, a terra é do Senhor e eu estou aqui, eu quero conhecer, eu anseio conhecer, eu desejo, me leva para outros lugares, sabe? Basta a gente colocar diante do Senhor que Ele é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, vamos abençoar os nossos filhos, os nossos jovens, para serem livres, para eles não passarem o que a gente passou, irmãs. Não foca só, tem que ser independente, 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 mas se você se não ensinar o filho desde pequeno a desfrutar, aquieta, aquieta, meu filho, porque ainda mais hoje em dia as crianças estão tão inquietas, né? Depois eu falo mais para frente disso aqui, mas vamos lá. Então, eu tenho pensado também, eh, em como a gente se deixa influenciar com coisas do mundo, né, com lugares. Outro dia eu fui, minha patroa foi para o hospital e eu tive que ir para o hospital com ela, e eu cheguei lá, aí você vê tanto tipo de gente, né, tantos médicos, tantas coisas, é um outro, eu saí completamente do meu universo ali, do meu mundo, né, e eu estava pensando, será se os nossos filhos, nós, apesar, eu estou falando nós e nossos filhos, né? Será se os nossos filhos sabem lidar com coisas grandes? Será se os nossos filhos sabem lidar com coisas grandes? Porque nós cristãos, muitas vezes, nós limitamos.
O inimigo, ele é especialista em prisão, né, irmãs? Então, quando a gente já se libertou de tanta coisa, aí ele vem sorrateiramente com outras coisas. Lembra que eu falei? Eu acho que eu falei, né? Porque tem hora que eu penso e acho que falei. Eu acho que eu falei aqui na caminhada, nessa caminhada, como que antigamente até fazer uma faculdade era colocado como pecado, né? Não pecado, mas colocava um peso, né? Isso vai desviar os seus filhos, isso vai estudar, te desvia, ler um livro diferente do que o povo acha, né? Ou sei lá, do que os religiosos acham, isso vai te desviar. Ver um filme vai te desviar. Visitar a Disney era você tá indo pro inferno de cabeça para baixo. Lembra disso, gente, ou não? É só na minha igreja ou só na minha época que tinha isso, né? Nossa, se você visitasse a Disney era um inferno, você tava na boca do inferno, né? E aí eu vou dizer algo aqui. Vamos ler Gálatas, e aí eu volto para que eu estou falando. Gálatas 5:13. Nós lemos Gálatas 5, versículo 1, mas o Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém não usa da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros. Então, assim, vamos ler aqui também já outra coisa. 1 Coríntios 6:12. 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Não é também que a gente é livre e vai sair fazendo o que tem o que vier, como diz os hispanos, eu gosto quando eles falam o que der na gana, né? O que me der na gana, o que der na vontade. Não, não é isso. Vocês têm que saber o seu lugar. Mas eu estava, não sei por que, dentro desse hospital, eu comecei a ter essa. Será que a gente está preparado? Você tá, será que uma mulher está preparada para ir trabalhar numa multinacional cheia de homens aparentemente poderosos, bem vestidos? Será se está preparada? Será se a gente tem estrutura? Ou será se a gente só tem estrutura para ser crente no meio dos crentes, no meio de um territóriozinho marcado? Só até aqui que você pode ir. A gente tem medo de progredir, né? A gente tem medo de progredir. Será como que você se sairia se você tivesse que encontrar com o presidente, por exemplo? Um presidente, não do Brasil, né, gente? Porque o do Brasil, desculpa falar aí, mas pelo amor de Deus, né? Um presidente, vamos botar um rei da Inglaterra lá, um homem, porque eu também, o daqui também não tá muito, não tá dando muita graça de encontrar com ele, não. Colocar o Obama, por exemplo, foi um homem que foi um presidente bacana, né? É, os presidentes antigos, enfim, uma pessoa importante. O rei Davi, por exemplo. Como que a gente tem estrutura, irmãs, para lidar? A gente tem estrutura para entrar em palácio? A gente tem estrutura para viver coisas assim inimagináveis que Deus pode fazer, que é grande aos nossos olhos, mas para Deus não é nada, irmãs. Para Deus, o presidente, o rei, é tudo a mesma coisa. É filho, é criatura. Nós não, nem teria que ter isso, né? Teríamos que ter respeito, honra, mas nem teria que ter essa pompa toda da gente ter medo até de chegar, né? Porque isso vem da mentalidade escrava, né? Então eu estava pensando, às vezes a gente tem criado os nossos filhos com, com uma limitação, assim, uma mente escrava que eles talvez, eles têm até medo de avançar, sabe? Só pode avançar só pode estudar numa faculdade cristã, só pode não sei o quê. Gente, é lógico, a gente quer ser luz, mas a luz, ela foi criada também, né? É para brilhar e afugentar as trevas. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer, que além dessa liberdade que Deus nos dá, do novo caminho, depois Deus foi trazendo isso ali para o povo, falando: olha, eu quero que vocês cresçam, que vocês tenham uma cidade, que vocês tenham o seu próprio rei, que vocês. Deus foi levantando homens e mulheres. Deus foi levantando homens e mulheres de Deus, né? Igual Esther. Esther teve que entrar num palácio.
Ainda bem que ela teve estrutura ali, né? Deus, ela tinha o tio dela, o primo dela, que ensinou. Mas é o que eu quero dizer, Deus quer nos libertar para coisas grandes. Quantas pessoas que vai para um lugar grande, grande entre aspas, sabe, irmãs? É o que eu quero dizer. Se desviam. Mulheres que vão trabalhar em lugares que tem uns homens mais jeitoso, já desvia, já cai, né? Ou que já deixa a igreja, já não dá mais para ir para a igreja já ficou um lugarzinho, pequeno, medíocre, né? Todo mundo com a mente medíocre, pequeno. Aí vocês, assim, as pessoas se perdem. Elas perdem nessa liberdade. Por isso eu li, não, não abusa da liberdade, não dê lugar à carne. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vocês estão entendendo, irmãs? É um equilíbrio entre crescer, ser o que Deus quer, ser livre, brilhar a luz, mas ser compassivo. Eu estou aqui, mas eu tenho a minha descendência, eu tenho a minha geração, eu tenho meus vínculos, eu tenho as minhas raízes, eu tenho o meu compromisso com o Senhor. Eu também não vou aqui ser, né, onde Deus nos colocar. Eu não sou a coitadinha que tem que se acolher, que tem que abaixar a cabeça para mostrar que eu sou cristã, humildezinha. Não é isso, é essa. Estou falando isso porque se eu tenho falado de luz, para brilhar a luz você tem que ser livre. Você tem que ser livre. Você tem que ser liberto. Pra você conseguir brilhar a luz, especialmente diante dos grandes, entre aspas, os grandes, considerados grandes para os homens. Quantas pessoas, né, irmãs, que a gente vê, cristão, por exemplo, que foi numa emissora de televisão, grandes coisas, né, irmã? Mas considerado grande aos olhos dos homens, né? Se deslumbrou, acabou, desviou, já não é mais cristão, aí já muda o roteiro. E, gente, nós precisamos entender o que é ser livres, nós precisamos andar na liberdade que Deus nos deu, sabe? Vamos falar aqui então sobre uma palavra que está sobre a bênção e a maldição em o Deuteronômio 28. Peraí, mas antes disso, deixa eu concluir, gente. Depois eu falei que ia falar isso no final da caminhada de oração, lá nos últimos dias, mas eu vou falar agora. Essa caminhada de oração para mim tem sido um desafio tão grande, tem sido muito gostoso, mas tem sido também uma maneira de eu treinar esse momento desse cérebro da menopausa aqui, que não estou na menopausa ainda, mas tá, que você tem que alinhar todas as coisas, senão você perde o fio da meada. Então tem sido maravilhoso, tem sido um grande exercício para eu exercitar esse cérebro. E então, finalizando, nós não podemos viver numa bolha, uma bolha, quando temos que conquistar tantas coisas que Deus tem para nós. E a luz foi feita para brilhar. Nossos filhos precisam brilhar. A luz de Cristo e a luz que Deus deu para eles, o talento que Deus deu para eles. Então, que a gente observe isso, se a gente não está colocando peso nos nossos filhos para eles continuarem sendo escravos e não livres. Porque a escravidão, ela passa de geração em geração, a gente passa costumes escravos, mentalidade escrava até mesmo sem perceber. E quando a gente tiver que lidar com os desafios, irmãs, desafios é para que você seja ainda mais liberta, seja o desafio que for, tá? E principalmente quando a gente vai ficando mais velho, uma coisa que eu observei nas pessoas mais velhas e a partir da minha mãe, você vai, parece que vai vindo um medo de que você não é capaz, que você não vai conseguir, mas Deus é conosco, tá bom? E muitas vezes, depois da gente ser libertos, a gente murmura diante dos desafios. E a gente pode chegar a dizer até, como eu falei, né? Será que eu nasci só para sofrer? E muitos desejam até a morte, né? A próprio Elias, ai Senhor, me tira desse mundo porque eu sou o único, por causa dos desafios, porque ele tinha que enfrentar
a famosa rainha lá, perversa, Jezabel, que queria matá-lo. Então, os desafios, creia que Deus é com você e que cada vitória é uma libertação. O dia que eu entendi isso, que cada vitória nas nossas lutas é uma libertação para você viver ainda mais, para você ainda conquistar ainda mais territórios, irmãs, não tem quem segure a gente. Mas vamos ler Deuteronômio capítulo 28, tem as bênçãos e a maldição. E agora eu quero falar dessa maldição aqui, olha. Se a gente não obedecer, se a gente não guardar, né, os mandamentos. Você lembra ontem que eu li sobre os salmos lá? Ah, se Israel me ouvisse. Ah, se andasse nos meus caminhos. Então vamos lá. Deuteronômio 28, 65. Nem ainda entre essas nações descansará. Não, vamos de novo, vamos ler o 64. O Senhor vai vos espalhar para todos os povos, de uma até a outra extremidade da terra. Servirá ali outros deuses que não conhece, nem tu, nem teus pais servirá a madeira e a pedra. Nem ainda entre as nações descansará, nem a planta dos teus pés terá repouso, porque o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio da alma. A tua vida estará suspensa por um fio diante de ti, terá pavor de noite e de dia, não crescerá na tua vida. Pela manhã dirás: Ah, quem me dera ver a noite! E à noite dirás: Ah, quem me dera ver amanhã. Isto pelo pavor que sentirá no coração e pelo espetáculo que te terá diante dos olhos. O Senhor te fará voltar ao Egito, em navio pelos caminhos que te disseste, nunca jamais o verás. Serei ali oferecido para venda como escravo, e escravas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Essa é uma palavra que faz parte tem as bênçãos e as maldições. Nós precisamos ler as maldições, irmãs. Leia as maldições para a gente entender por que às vezes nós estamos vivendo certas coisas. Aqui, as maldições, elas são porque se não ouvir, se não obedecer. E sabe que as bênçãos são bem, parece que é bem pouquinha, tá? Vai só do versículo 1 ao versículo 14. Mas as maldições, os castigos é do versículo 15 até o 68. Então tem muita coisa aqui que a gente precisa atentar. Eu quis ler essa parte aqui porque se a gente não saber andar como libertos que somos, se a gente não abraçar a palavra, obedecer, nós podemos colher isso aqui. E isso aqui, quando descreve, isso aqui é uma das coisas que eu quis falar, né? Isso aqui, quando descreve, eu não sei se vocês estão percebendo, mas isso aqui para mim é uma síndrome do pânico. É uma doença psicossomática. Não estou dizendo que todas as doenças psicossomáticas é um castigo, irmãs, mas muitas vezes por falta da nossa por falta da nossa obediência e na nossa desobediência, a gente pode estar colhendo viver esse pânico na alma, que aqui está dizendo, se vocês não obedecerem, vocês não vão ter descanso, né? É a missa agonia, não vai ter descanso, não vai ter repouso. Vai ter coração tremente, coração que dispara, que fica, é o quê? Olhos mortiço, desmaio de alma. Aí sua vida parece que está sempre por um fio. Aqui é a palavra que está falando isso, irmãs, não sou eu. Você nem vai crer na sua vida. Pela manhã você diz, ai meu Deus, queria tanto que chegasse de noite. Quando chega de noite você diz, ai meu Deus, não vejo a hora de chegar amanhã. O pavor vai sentir no seu coração. Não parece uma síndrome do pânico, irmãs? Então eu quis ler isso aqui para a gente entender que precisamos nos tomar posse da liberdade. E a liberdade passa pelo descanso. Porque o alvo dessa caminhada é desfrutar, degustar. Passa pelo descanso. Por quê? Aí agora eu entro num outro assunto do nosso corpo. Não é só na nossa mente intelectual de entender que somos livres, né? Que Deus já nos libertou. Não é só isso. E o seu corpo precisa acompanhar o novo ritmo. Você precisa desacelerar. Eu vou deixar aquele videozinho de novo para a gente entender isso. E eu quero falar aqui que nesses dias que a gente está vivendo, respira, respira. Respirar é tão importante, mas não é só para te manter vivo ali, só
ele te mantém vivo, mas não é só isso, ele pode ser algo prazeroso, ele pode ser algo que você vai centralizar o seu corpo. Respira, respira profundo, respira antes de dormir, respira quando você estiver sentindo um pouco agitada, que você estiver sentindo um pouco de medo, um pouco de insegurança. Respira fundo, invoca o nome do Senhor, deixa o oxigênio entrar. Respirar, a respiração, ela é o sopro de Deus, ela é o ruach de Deus, ela é o fôlego de vida. Invoca, Senhor, tu me deste nas minhas narinas o fôlego de vida. Observa, ontem eu disse como que está o seu corpo, eu quero entrar nesse, para finalizar essa palavra aqui, quero entrar no mesmo que eu falei ontem. Como é que está seu corpo? Você está sentindo ele tenso, né? Você está desenvolvendo até bruxismo, dores lombares, dores no corpo. Dê atenção, onde estão as suas tensões? Dê atenção, o que que você sente? Você sente ansiedade? Você sente medo? Você sente sensação de pressa, de urgência? Isso tudo vem da mentalidade escrava e vem desse mundo que está corrido, acelerado, que também quer nos escravizar nesse novo ritmo de vida. Então, nós precisamos nos conhecer, tomar controle das nossas emoções, sabe? Dessas emoções sobrecarregadas, de tanta informação, super estímulo, né? Nós estamos vivendo tantos estímulos de uma vida tão distante da nossa, que vem em forma de motivação, muitas vezes. E às vezes a vida está tão distante da nossa e a gente lá ouvindo coisas que vai só nos sobrecarregar e vai só ativar ainda mais a baixa estima ao invés de realmente nos reposicionar. Traz mais frustração do que motivação. Faça esse exercício várias vezes ao longo do dia, sabe? Orando, respirando, com pequenas orações. Irmãs, não espere você ter tempo para entrar no quarto e conseguir despejar tudo de uma vez só aos pés do Senhor. Não espera isso, porque senão você vai dar um colapso. Faz pouco a pouco. Faz pouco a pouco. Muita gente não sabe nem o que está sentindo. Você não sabe nem o que você chega diante de Deus para falar. Percebe o seu corpo. Agora, nessa época de perimenopausa, irmãs, muitas mulheres falam que dá essa sensação de pânico, uma sensação de coração disparar, uma sensação de ansiedade do nada, que você não sabe nem da onde veio, por que veio. E aí, se você não estiver atenta, daqui a pouco você está tomando um antidepressivo completamente desnecessário, muitas vezes, só por causa de um episódio e porque a gente não se observou. O sono, quão é importante o sono, né? Então vamos só falar umas coisas aqui, olha. Eu vou falar umas dicasinhas aqui que para mim é arsenal de guerra. É as novas armas das batalhas deste século. Coisa simplesinha, não vou entrar muito, só para a gente terminar aqui, já estou quase acabando. Pegue a palavra do Senhor. Pega a palavra. Você vê quantos de versículos que nós lemos aqui, irmãs, o quanto que sai de riqueza, o quanto que a gente pode ponderar, o quanto que a gente pode pensar. Leia a palavra com esse entendimento. Eu quero aprender mais, eu quero ir além. Não se limita, não limita o seu território. Deixa Deus te guiar. Fale em voz alta. Acabei de falar, né, que como que tem me ajudado fazer esse devocional, porque o nosso cérebro precisa estar ativo, nosso cérebro precisa de despertar, e isso traz libertação para o nosso cérebro. A palavra liberta, a palavra é lâmpada para os nossos pés, ela é cura para nós, ela é direção, ela é tudo que nós precisamos. Ela é o próprio Deus, né? A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Verbo é a palavra. Toma água, bebe água, irmãs. Toma água em jejum, sabe? Já viu a dica da água morna de manhã? Sei que é difícil no Brasil, né? Mas uma aguinha morninha que acalma seu corpo. Não fica metendo água gelada, sabe? Dá aquele susto no organismo. E, o que está acontecendo? Os órgãos vai ficar tudo gritando, né? O que é isso? Bebe uma água mais temperatura ambiente, mais morninha de manhã para despertar. Não vai metendo logo um café preto, forte. Daqui a pouco afeta a, como que diz, a gastrite. Cuida do seu corpo, toma água, hidrata seu cérebro. Eu falei isso no começo da caminhada. Nosso cérebro é composto por mais de 70% de água.
Às vezes nós não estamos pensando direito, nós não estamos tendo decisões assertivas porque nós não estamos hidratados. E toma água, invocando o nome do Senhor, lembrando, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é a água da vida. Me cura, me purifica. Todo dia de manhã, irmãs, toda hora que você for beber água. É aquilo que eu falei, todo dia um pouquinho. Não espera entrar no quarto, bater um clamor, que pode acontecer, mas se todo dia você fizer um pouquinho, você vai estar muito mais conectada com o Senhor. Né? Então toma água, fala, sentiu que está um pouquinho ansiosa, sentiu que vai fazer uma atividade que você não fez ainda, vamos supor que você vai começar a autoescola. Ah, vou começar a autoescola, ai, amanhã é a aula, o rapaz já está chegando aqui para me pegar. Você dá um pouquinho de ansiedade, toma um copo de água, pouco, né, irmã? Senão depois você vai dirigir, vai dar vontade de fazer xixi, né? Tô falando brincando aqui, mas toma água, Senhor, me acalma, leva com você a garrafinha o tempo todo, sabe? Eu tô falando isso porque nós precisamos, irmã, nós estamos vivendo um tempo de muita doença psicossomática, de muito ataque. Lavanda, irmã, lavanda é o oxiolítico do momento. Para que ficar aí, né? Toma remédio para dormir, remédio para acordar. Vamos cheirar uma lavanda, irmãs? Cheira uma lavanda, querida. Você vai ver que delícia. É lavanda no difusor, leva um vidrinho de lavanda na sua bolsa. Uma amiga minha foi fazer uma viagem internacional esses dias. Eu falei com ela, leva uma lavanda, amiga, cheira lavanda no aeroporto, cheira lavanda onde é que se for, vai cheirando uma lavanda que você vai ver que benção. A lavanda faz a gente dormir melhor. A lavanda acalma. Uma das coisas que eu já amo lavanda, falei disso aqui, né? Gente, quando eu fui em Israel, você anda pelas ruas, cheio de pé de lavanda em tudo quanto é lugar. Eu saí colhendo lavanda, trouxe lavanda, fiz chá de lavanda lá de Israel. Então, assim, desfruta de coisas naturais que Deus tem nos dado, das armas que Ele tem nos dado, da simplicidade. Livro, leia um livro, sabe? Faz todo dia um pouquinho. Põe um time, né, um tempo no seu celular para que ele apite na hora que acabar. Põe 10 minutos, vou ler um livro aqui 10 minutos. Você vai perceber o quanto a sua mente é agitada, que você não consegue parar um pouco. E é nisso que é bom mesmo de ver que fala, gente, eu preciso mudar, preciso mudar. Então, leia um livrinho, leia um livro antes de dormir, leia um livro de assunto que você quer saber. Ó, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu li livro de sono, eu li livro sobre respiração, eu li livro sobre dietas. Vai lendo, tem tanta coisa bacana, tem tanta gente que Deus tem usado, né? Chá, desfruta de um chazinho calminho. Se você não gosta de chá, vê se tem jeito de aprender. Se não tiver, toma água morna mesmo, né? Desfruta de um chá, desfruta de um tempo de quietude. Essa coisa de escravo que você não pode sentar, que você não pode deitar, que você não pode ler um livro, né? Que eu não tenho tempo para isso, que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Enquanto isso, você está deixando de cuidar de você para você expandir o território. Para você conquistar a terra prometida, você tem que ter estrutura. Não tem como derramar vinho novo em odre velho. Tira uma soneca, irmãs. Aprende a dormir um pouquinho de dia. Isso não é pecado, não, filha. Sabe? Dá uma dormidinha se você estiver muito cansada. Ah, mas eu tenho muita coisa para fazer. Vai ter hoje, vai ter amanhã, vai ter todo dia, vai ter coisa para fazer, filha. Não estou ensinando vocês a serem preguiçosas nem ociosas, não. Quem falou que é ocioso, essa coisa de você é preguiçosa, quem falou isso foi Faraó. Faraó que falou lá, ó. Vocês são preguiçosos, ociosos. Agora vocês vão trabalhar sem material. É isso que o inimigo quer. Quando você pensa em descansar, ele te acusa que você é preguiçosa, que você é ociosa. Agora, se você realmente sentir que você é preguiçosa e ociosa, aí é outra libertação, né, irmãs? Mas descansar não é pecado. Às vezes você levanta cedo, o corpo da gente não é máquina, irmãs. Outro dia, estava muito cansada, porque eu fui dormindo tarde, aí levanta, e aí essa correria e tudo. Quando chegou um dia, eu falei, vou dormir mais cedo. Acreditem, eu deitei 5h30 da tarde. Eu tomei banho, comi, deitei 5h30 da tarde. Fui acordar no outro dia, não direto, né? Levantei na meia da noite, fui no banheiro, voltei, fui levantar no outro dia. Gente, isso foi uma restauração que eu tô sentindo a graça desse dia de restauração até hoje, 2 semanas depois. É necessário você descansar. É necessário você ensinar o seu filho a descansar. As crianças de hoje estão agitadas. Crianças agitadas que não conseguem descansar, não conseguem terminar uma tarefa, não conseguem colorir, sabe? Quer fazer uma coisa, quer fazer outra coisa. Se vocês não disciplinar vocês e os filhos, eu não sei como vai ser, né? Nossos jovens precisam descansar. Esse descanso não é preguiça, em deixar o jovem ficar preguiçoso, mas
esse descanso que eu estou falando, dessas coisas básicas. Será que os nossos jovens bebem água? Será que a gente deixa esse ensinamento passar, que eles não sabem nem beber água, uma jovem? Irmãs, olha o que nós estamos estragando a próxima geração. E respira, respira, respira profundo, respirar é tudo de bom. Caminha, faz caminhada, caminha, ora, clama ao Senhor, conversa com o Senhor, sabe? Já falei, na hora de caminhar não vai guerrear, pegar as guerras de todo mundo, não, viva a natureza. Escuta os pássaros, vê as flores, Pai, me fala comigo. Essa é aquilo que Deus quer derramar sobre nós. Tome sol. Todo dia um pouquinho. Vocês que estão no Brasil, que tem sol o ano inteiro, senta no sol um pouquinho. Deixa o sol bater no rosto. Não tem nada disso, irmã, que vai queimar, vai dar melasma. Não, 10 minutinhos de sol não vai ter nada disso. Isso aí é outro assunto, né? A mim fica bem melhor. Você fica com a pele brilhando. Você. Ó, outro dia teve um dia bem quente aqui, né? 2 dias, 2 dias e meio, bem quentinho. Levei minha patroa lá fora, né? Para tomar um sol depois de 6 meses. Falei isso para vocês. Gente, naquela semana, a cognição dela estava assim afiada. Sabe, a mulher que não estava nem falando direito muitas vezes, não estava nem respondendo, só o que mal perguntava, estava afiada, entrando em assuntos, acordada, desperta, porque isso faz um bem danado. E sobre o bruxismo que eu falei, né, que é essa tensão, faça massagem no seu rosto, tá? Use lavanda no travesseiro para dormir, porque isso é o manejo do estresse, nós precisamos manejar estresse. O que a perimenopausa mais tem falado, os médicos, manejar o estresse. Essa é o desafio do século. E essas são as armas, são as minhas armas que eu tenho tentado usar com muita dedicação a cada momento. Então, essa é o devocional de hoje. Faça massagem no seu rosto, massagem com óleo aqui assim do lado das suas têmporas. É, Tenta todo dia, sabe por que é bom fazer todo dia? Porque aí você não deixa acumular tensão. Então, você vai estar mais relaxado e vai evitar, porque quanto mais tenso, mais endurecido, mais duro vai ficar, né? Assim, até os músculos da gente, eu vejo lá no asilo a questão das atrofia, quanto mais endurecido, por falta de movimento, de relaxamento, mais aquilo fica atrofiado, mais aquilo fica sem uso, e aí vem as dores, né? Mas se você fizer o relaxamento, se você fizer massagem, se você meditar, respirar, quando estiver lendo a palavra, respira, fecha o olho, invoca o nome do Senhor, acalma, se observa o tempo todo. Não deixa a misagonia baixar no você, não, irmã. Repreende, fala, aqui não. Então, eu vou deixar aquele videozinho para a gente ver, que você não precisa sair fazendo tudo correndo, desesperado. Eu sei que tem pessoas que são naturalmente mais agitadas. Tudo bem, Deus te criou assim para você ser mais enérgica, mas controla a sua energia, controla, não deixa ela te destruir, não. Controla ela, né? Você não vai deixar de ser quem você é, não. Também você não vai virar uma zen, né? Mas você controla, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Eu vou deixar uma canção aqui, na verdade é bem longo, tá, irmãs? Mas escutem. Eu recebi ontem, maravilhoso. Tá descrevendo a nossa caminhada de oração, falando sobre cantares. Muito, muito maravilhoso. Escutem, escutem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.